Salve, salve, galerinha! Vamos embora começar a falar de refração luminosa. Refração luminosa, além de ser um tema importante, por exemplo, para o seu Enem, que você vai fazer também, no SSA não teve um ano em que não caísse uma questão envolvendo refração. Um ano sequer. Em todos os anos, refração apareceu. Então, a gente vai estar conversando sobre um tema que você tem certeza que vai cair. Agora é um tema extenso. A gente vai passar, sei lá, 6, 7 aulinhas conversando sobre refração, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos conceituar a refração. O que é refração? Refração é a passagem da luz de um meio para outro opticamente diferente, com mudança de velocidade. Refratar a luz não quer dizer fazer a mesma desviar. Veja que tem uma figurinha aí onde eu mostro a luz se refratando com desvio e a luz se refratando sem desvio. Então, existe refração com desvio, tá aqui, ó, com desvio, existe a refração sem desvio, tá? Então, refratar não significa desviar, significa mudar de velocidade. Outra coisa importante é que os meios têm que ser opticamente diferentes. Veja que eu não disse que são meios diferentes, são meios opticamente diferentes. Por quê? Porque, às vezes, existem meios que são quimicamente diferentes, mas são opticamente iguais. Ou meios que são quimicamente iguais e são opticamente diferentes. Enfim, eles têm que ser opticamente diferentes, para que a velocidade mude. E aí, quando for uma refração com desvio, por exemplo, a gente enxerga uma figura como essa, onde parece que esse lápis está quebrado, essa caneta está quebrada, mas o que está ocorrendo aqui é uma refração com desvio, tá bom? Então, como é que a gente calcula essa refração? Esse cálculo é feito através de uma grandeza adimensional chamada de índice de refração, tá? Esse índice de refração está aqui, grandeza adimensional, ou seja, que não tem unidade, que mede o grau de refringência de um meio, o grau de refração de um meio. Por ser um índice, esse cara tem que ser medido em função de alguma grandeza padrão, de algum valor padrão, tá? Todo índice é assim. O valor padrão vai ser a velocidade da luz no vácuo, que é um valor constante, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Prof, eu preciso decorar? Bom, via de regra, não. Mas se você quiser decorar, fique super à vontade, tá? E aí, quando tu dividir o índice de refração, a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, tu vai ter o índice de refração desse meio. Tu vai saber o quanto a luz mudou de velocidade quando ela penetrou nesse meio. Por exemplo, vamos supor que em determinado meio, a luz se propague com uma velocidade de 1 metro, 1 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quanto que é o índice de refração desse meio? Bora lá. O índice de refração desse meio, o N, vai ser o C, que é 3 vezes 10 à oitava, dividido por 1 vezes 10 à oitava. Quando tu faz essa divisão, tu encontra 3. Significa o quê, prof? Significa que a luz, quando penetra nesse meio, ela fica com uma velocidade 3 vezes menor do que aquela que ela tem no meio de maior velocidade, que é o vácuo ou o ar, tá? Veja que eu coloquei aqui, ó, que o índice de refração do ar e do vácuo vale 1. Por quê? Porque é o meio de referência, que é 1. É onde ela tem o máximo valor, tá certo? Em qualquer outro meio vai ser maior do que 1, exceto nos metamateriais que eu vou falar, que são exceções. Prof, tu pode colocar mais um exemplo aí? Posso. Vamos imaginar um meio onde a luz se desloque lá com 2 vezes 10 à oitava. Significa o quê? Bom, significa que a luz, quando entrar nesse meio, ela vai mudar a sua velocidade, sabe de quantas vezes? De 1,5 vezes. Ela vai ficar 1,5 vezes menor do que aquela do que ela estava quando ela se encontrava no ar ou no vácuo. 1,5 vezes. Tá? Então, percebe que índice de refração e a velocidade da luz no meio são grandezas inversamente proporcionais. Nos meios onde o índice tiver maior valor, a velocidade da luz nesse meio vai ter menor valor. Tá certo? Vou repetir. Índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Show. Então, ó, dica. O índice de refração normalmente aumenta com a densidade do meio. Tá? Veja que eu tive cuidado de escrever aí
Normalmente, o índice de refração normalmente aumenta com a densidade do meio, não é sempre aumenta com a densidade do meio. Aí eu coloquei aqui meios que, quando você vê que meios são esses, você percebe que são meios que tem onde a densidade está aumentando. A água é mais densa que o ar. A água é mais densa que o gelo. Veja que o índice de refração no gelo é menor do que na água. A água é o álcool e o gelo, o álcool é menos denso aí, tá? E aí o índice de refração já deu 1,36, enfim, já começa a não ter um padrão. Por isso que eu coloquei normalmente, tá certo? Normalmente aumenta. Quando os meios são mais densos, você acaba tendo um índice de refração maior, mas não necessariamente precisa ser assim, tá? Veja que já houve uma certa discrepânciazinha aí. Tá certo? César, preciso decorar? Não, lógico que não. Lógico que tu não precisa decorar valor de índice de refração. Eu estou só comentando isso daí, beleza? Outra dica super importante. O índice de refração, preste atenção. Essa aqui é muito, mas muito importante. O índice de refração de um meio apresenta valores diferentes para cada cor do espectro da luz. Entenda. Quando a gente no slide anterior colocou índice de refração da água, esse 1,33 é uma média entre as 7 cores que a luz se apresenta, mas para a luz azul tem um valor, para a luz verde tem outro valor, entendeu? Não é o mesmo valor, não. Aquele 1,33 é uma média, pense assim. Mas veja, determinado meio, que eu não sei que meio é esse, eu peguei na internet valores, tá? O índice de refração da luz vermelha nesse meio é 1,41. Já o índice de refração da luz laranja nesse determinado meio é 1,52. Já o índice de refração da luz amarela nesse determinado meio é 1,59. E por aí vai. Então, o índice de refração apresenta valores diferentes para cada cor do espectro da luz. Repito, não há índice de refração de um meio. É de um meio para aquela luz. É de um meio para aquela cor de luz. Mais uma vez digo, tu não vai precisar decorar, tu tem que saber que funciona dessa maneira. Aí vai surgir um subfenômeno da refração chamado de dispersão luminosa, que nós vamos falar também sobre isso aí, tá certo? Que ocorre justamente a separação da luz nos seus diferentes comprimentos de ondas, nas suas diferentes cores, porque são índices de refração diferentes, então a luz vai desviar de maneira diferente, tá certo? Aquela outra dica, lembra que eu tinha dito meios aí, ó, diferentes quimicamente, mas que possuem o mesmo índice de refração. Então a luz não desvia quando passa do vidro. Quando passa do vidro para a água, desvia. Veja que você percebe esse desvio, percebe a refração. Quando passa do vidro para esse meio, que eu acho que é o cloreto de etileno, alguma coisa assim, tá? Esqueci especificamente o nome desse composto, pouco importa. Esse C2Cl4, o vidro e esse composto químico aí possuem o mesmo índice de refração. Aí, se possui o mesmo índice de refração, a luz não sofre refração quando passa de um meio para o outro. Isso é um fenômeno chamado de continuidade óptica. Tá? Então, a luz, quando está passando entre esses dois meios, ela não sofre refração. Então, percebe que esse bastão de vidro dentro desse composto químico, ele está invisível. Invisível por quê? Porque a luz não está sofrendo desvios aí, não está sofrendo refração, então tu não consegue perceber a penetração dela nesse meio. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Jóia. Lei de Snell de Descartes. Qual a importância dessa lei? Vê. A ciência precisava, além de olhar esse fenômeno de refração e perceber que ele existe, precisava prever ou, no mínimo, observar e calcular o desvio que a luz está sofrendo. Porque esse desvio ele pode ser, entre aspas, até aproveitado. Tá? Não é entre aspas, não. Na época eles não sabiam disso daí, mas hoje a gente sabe que esse desvio ele é aproveitado no fenômeno chamado de reflexão total, que é o que norteia as fibras ópticas. Então, estudar o desvio que a luz sofre quando ela passa de um meio para outro é importante.
para prever situações, para estudar determinadas situações, para monitorar determinadas refrações, enfim, tem uma importância gigantesca. E quem fez esse estudo aí, básico na época, foram dois caras chamados Snell e o outro Descartes, que até na parte da filosofia você encontra várias coisas envolvendo ele. Bom, o que é que essa equação traz? Traz uma relação matemática entre o índice de refração, veja aí, N1, seno de θ1, tá certo? É uma relação entre o índice de refração, beleza? E o seno do ângulo. Esse ângulo, ele é sempre o ângulo formado entre essa reta de referência, que é a chamada reta normal, e o raio incidente. Esse aqui é o raio incidente. Esse aqui é o raio refratado. Beleza? Então, N1, índice de refração do meio 1, seno de θ1, seno do ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Essa reta normal, a título de informação, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície de separação entre esses dois meios. Essa é a superfície de separação entre os dois meios. Então, a reta normal sempre forma 90 graus entre a superfície dela. Ela sempre forma 90 graus com a superfície de separação entre esses dois meios. Tá certo? Então, perceba já que o índice de refração e o seno do ângulo são grandezas que vão trabalhar de maneira também inversamente proporcionais. Eu, de cara, como eu estou percebendo que o ângulo θ1 é maior que o ângulo θ2, pela trigonometria, eu já posso dizer que o seno de θ1 é maior também que o seno de θ2. E, consequentemente, o N1 é menor que o N2. Prof, então quer dizer que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, isso, e é também inversamente proporcional ao seno do ângulo, isso. Exatamente isso daí. E, obviamente, se o seno for menor, o ângulo também é menor. Tá certo? Então, se eu pegar um meio onde o índice de refração seja menor do que o de outro meio, eu já posso garantir que a velocidade da luz ali vai ser maior e que o ângulo formado pela luz e a normal naquele meio também vai ser maior. Beleza? Tranquilo? Se eu pego essa equação e faço uma transformaçãozinha nela, eu posso fazer assim, ó. No lugar de N, eu vou escrever C sobre V. Beleza? N1 eu escrevi C sobre V1, que multiplica seno de θ1. No lugar de N2, eu escrevi C sobre V2, que multiplica seno de θ2. Aí eu posso fazer isso aqui. Então, existe essa outra forma de escrever a lei de Snell-Descartes, que envolve o seno do ângulo e a velocidade do meio. Veja que da forma como esses dois valores estão escritos, eles são diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas é uma constante. Então, veja que o seno do ângulo e a velocidade naquele meio são diretamente proporcionais. Já o seno do ângulo e o índice de refração são inversamente proporcionais, porque eles estão sendo multiplicados. Tá certo? Então, índice de refração é inversamente proporcional ao seno e inversamente proporcional à velocidade, que entre si, velocidade e o seno são diretamente proporcionais. Eu vou escrever isso aqui. Aqui eles são inversamente proporcionais. E aqui são diretamente proporcionais. Beleza? Inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Show de bola? Beleza? Então vamos passar para mais um slidezinho. Bom, o que são metamateriais? Eu tinha conversado com vocês que o índice de refração, ele tem sempre um valor positivo, tá certo? Mas foi descoberto há muito tempo atrás, acho que 1960 e alguma coisinha, não lembro especificamente a data, mas
década de 60, década de 70, por aí. Posso estar enganado. Que em alguns materiais, a refração ocorre de uma maneira esquerda, que eles chamaram. Por quê? Porque, vê bem, a refração, quando ocorre, percebe que se eu imaginar aqui um ciclo trigonométrico, ela sempre, a luz, se vier desse quadrante aqui, ela vai se refratar para cá. Ela nem vai se refratar para cá. Aliás, aqui ela se reflete, porque em toda refração tem um pouquinho de reflexão. Então, ó, esse raio de luz aqui, ele vai se refletir para cá. Parte da luz é sempre refletida, tá certo? Mas isso não é uma refração, isso aqui é um raio refletido. Aqui é um raio refletido, tá bom? Mas essa regiãozinha aqui, a luz ela não chega aqui. Parte dela se reflete e parte dela se refrata para cá. Se o meio material for um meio tradicional. Mas existem os chamados metamateriais, que são materiais onde, olha o que a luz faz aqui, ó, vê? Ela faz isso aqui. Ela vem para cá. A luz vem para cá e faz isso aqui, ó. Sacasse? Então, ela não passa para esse quadrante. Obviamente que tem parte dessa luz que vai ser refletida. Mas o raio refratado, ele não passa para essa região. Ele passa para isso aqui, ó. Ele fica aqui. Então, a gente diz que essa refração ela é uma refração esquerda, refração canhota, tá certo? Essa refração ocorre em alguns materiais, não são todos os materiais que possuem isso daí. Ela ocorre em alguns materiais, tá certo? Índice de refração negativo. Então, se te afirmarem que o índice de refração tem sempre valor positivo, tu vai dizer, não, pode ter valor negativo, sim. Tá? E ela vai ter valor negativo nos chamados metamateriais. Beleza? Tranquilo? Bom, deixa eu pegar aqui um outro slide para que a gente fale de dispersão luminosa. Pronto. Vamos falar da dispersão luminosa. Tá aqui. Dispersão da luz. É um subfenômeno da refração. Por quê, César? Porque é o seguinte. Lembra quando eu disse que o índice de refração ele muda de acordo com a cor? Então, de acordo com a lei de Snell, N1 seno de θ1, N2 seno de θ2. Beleza? Jóia. A luz branca, esse é o ângulo de incidência, que é o θ1, esse aqui. Esse é o ângulo de incidência. Beleza? Então, o N1 e o seno de θ1 são idênticos, tá certo? Sendo que a luz branca ela é uma luz chamada de policromática. Pela luz branca ser policromática, ela é formada de várias cores. Então, quando ela entrar no meio material, isso aqui é um material, cada comprimento de onda da luz terá um índice de refração diferente. Então, os ângulos de refração serão diferentes. Percebe que o ângulo de refração da luz vermelha é diferente do ângulo de refração da luz violeta, que é diferente do índice de refração da luz azul, do ângulo de refração do anil, que é diferente do azul, que é diferente do verde, que vai ser diferente do amarelo, que vai ser diferente do laranja, óbvio. Então, são ângulos de refração diferentes. Por quê? Porque são índices de refração diferentes. Ângulos de refração diferentes para índice de refração diferente. Percebe que quem tem o maior ângulo de refração é o vermelho. Então, o vermelho, por ter maior ângulo de refração, é quem tem o menor índice de refração. Onde o ângulo é maior, o índice é menor. E se tu lembrar de uma tabelinha, se tu tiver printado a tela, mas eu vou retornar aqui, tu vai ver ó, que o vermelho foi quem apareceu com menor índice. Olha ele aqui, ó, menor índice. E o violeta com maior índice. Vermelho, menor índice, pode ver que foi ele que ficou com um ângulo maior. Porque como o índice dele é menor, o ângulo dele ficou maior.
Tranquilo? Então, esse é o nosso primeiro bate-papo sobre refração luminosa. A próxima aula será uma aula de exercícios sobre a lei de Snell e sobre o índice de refração. Aguardo você lá. Tchau, tchau.